Olá pessoal, bem, o objetivo desse vídeo é a gente fazer o registro de um domínio, a criação de uma VPS e configurar no N8N. Como esse é um tutorial, a gente vai fazer isso tudo de forma 100% gratuita, tá? Tem alguns pré-requisitos, mas é 100% gratuito, a gente não vai ter custo. E aí depois, futuramente, caso você queira profissionalizar mais e realmente ter esse serviço, depois de testar e ver que serve para você, você pode fazer o pagamento de um domínio, comprar um domínio registrado, como .com.br, colocar em uma VPS boa, é, e aí deixar tudo ok para ser uso em produção. Mas eu reitero que isso daqui é somente para testes, tá? E para explorar o sistema, que está bem famoso aí. Bem, a gente vai fazer o registro aqui neste site, o registro do domínio gratuito nesse site aqui, tá? É um domínio que não tem. É de uma organização sem fim lucrativo, né? Então a gente não tem custo nenhum. E aí eu já fiz esse tutoriaiseduardo.us.kg, que é o domínio que eles disponibilizam gratuito aqui. Então como ele já deu aqui que está disponível, ó, clico aqui, ele dá, ó, o domínio está disponível. Então nós vamos fazer o registro no site aqui. Acredito que seja aqui. Eu vou direto. Ele pede primeiro para fazer o registro. Tá, então nós temos que fazer o registro aqui de usuário. Deixa eu ver. Tracinho. Aí. Ó, o número tem que ser nesse formato aqui. E verificação de. Ó, tem que ter no mínimo 20 caracteres. E tem que ter duas vírgulas dentro do endereço, tá? Ó, pronto. Agora e-mail de verificação enviado. Pronto. Fiz a verificação de domínio, agora vou fazer o login. Beleza. Aqui pede um QIC para fazer verificação. Então só tem aqui GitHub, né? Então um dos pré-requisitos aqui é que a gente precisa ter um GitHub. Então vamos lá. Pronto, fiz a verificação lá do QIC do GitHub. Então agora eu estou nessa tela aqui e a gente vai para registro de domínios. Tá? Pelo que eu estava dando uma olhada aqui, o dpdns.org ele é um que é realmente gratuito. O .s.kg ele tem um pedido de pagamento de $3. Então nós vamos utilizar esse .dpdns.org, tá? Tutoriais Eduardo e para disponibilidade. Pronto, está disponível. Que diz, ó, sempre gratuito com um registro padrão de 1 ano, 365 dias. A renovação é disponível a partir do próximo ano, quando chegar próximo dos 180 dias restantes antes de expirar. Então você vai receber um e-mail com o pedido de renovação, que
vai ser provavelmente só um link de renovação. E aqui tem os name servers para a gente fazer o apontamento. O que são importantes, né? Tem 8 name servers aqui, mas a gente não precisa de registrar os 8. O importante e obrigatório são só 2. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ir lá na Cloudflare. Aqui na Cloudflare, se você não tem um cadastro, você clica em entrar. E inscrever, tá? Como eu já tenho o cadastro aqui na Cloudflare, eu já utilizo o serviço, eu não vou clicar aqui em me inscrever, tá? Mas é um serviço gratuito, ele não tem custo. Então você faz o cadastro e aí a gente vai para a próxima tela aqui. Com a dashboard do Cloudflare carregado, vocês vão ter essa lista de domínios aqui. Só que para vocês, se for o primeiro cadastro, vai estar vazio, porque eu tenho vários domínios apontados. Então nós vamos integrar um domínio aqui. Então a gente vai pegar aqui o domínio que a gente está querendo fazer, que é o Tutoriais Eduardo. E como a gente aqui tem verificação rápida de registros DNS. A gente pode deixar marcado aqui, tá? Ou inserir registros DNS manualmente. Vamos manter marcado aqui, tá? Aqui, bloquear bots de treinamento de IA. Eu sempre deixo bloquear em todas as páginas, tá? Para uma IA não ficar varrendo o domínio. E incluir tráfego de bots de IA com robots.txt. E continuar. Aqui a gente seleciona o plano gratuito. Pronto. Aqui a gente vai dizer, aqui ele vai dizer que não tem registro de DNS, né? Ele não conseguiu encontrar DNS registrados porque não tem nada lá. O domínio é novo, né? Então nós vamos continuar para a ativação. Ó, adicionar o registro mais tarde, sem registro DNS, tá? E aí a gente vai receber aqui, ó, os servidores name servers da Cloudflare. A gente vai copiar, ó, o 1 e o 2. Então vamos vir no 1, name server 1. Vamos vir no 2, name server 2. E register. Aí, pronto, ó. Registro feito com sucesso. Por favor, aguarde de 12 a 24 horas para o domínio ser resolvido globalmente. Por que isso demora? Isso demora porque a partir do momento que a gente faz o registro, o registrador precisa propagar isso para todos os DNS globalmente. Isso pode ser que demore de 12 a 24 horas, mas geralmente demora menos, tá? Então a gente vai ir para os domínios aqui e ver só que o nosso domínio está registrado aqui. Vamos ver que é bem simplesinho. Aqui tem os NS Records, RUIS Privacy, enfim, tá tudo certinho aqui. E aqui a gente vai clicar em continuar. Pronto. Ó, aqui ele vai ficar nesta página agora. E ele vai aparecer outras opções para nós sobre esse domínio quando for propagado. Então, quando a Cloudflare detectar que esse domínio está registrado, a gente vai voltar nessa nova tela. Bem, voltamos aqui. Demorou alguns minutinhos, o domínio agora está verificado para a Cloudflare. E agora nós vamos para a parte de configuração da VPS. Tá? A VPS, você pode fazer essa configuração em vários provedores de VPS. Tá? O que a gente vai fazendo dentro da configuração não muda para o provedor que você está fazendo, tá? O que eu recomendo? Tem vários provedores aí disponíveis que têm cotas gratuitas. Então a gente vai utilizar a Linode aqui, tá? cloud.linode.com, que é o que eu tenho aqui disponível para conseguir fazer a VPS gratuita, porque nos outros eu já utilizei.
mas você pode utilizar a DigitalOcean, você pode utilizar a própria Amazon Cloud, a AWS, o Google Cloud. Todos têm uma cota gratuita para você utilizar. Alguns dão mais, outros dão menos. Se eu não me engano, a AWS dá 1 ano de VPS gratuita para você, de 1 GB. Mas aqui a gente está pedindo no mínimo 2, então você tem que tomar cuidado com isso. Quero profissionalizar isso. Vou assinar uma VPS. Qual que vale mais a pena? Se tratando de algo externo, utilizando dólar, é melhor você utilizar a Contabo, tá? Ela é a mais barata. Aqui eu não estou conseguindo trocar para dólar, tá? Tá em euro, mas o valor de euro para dólar não muda muito, tá? Mas aqui a gente tem VPS a um preço bem barato, dado ao que eles dão de RAM. Deixa eu ver se aqui nessa página eu consigo trocar. Ó, aqui na página eu consigo trocar. Ó, por 4 dólares por mês, você consegue 8 GB de RAM. Então é bastante potência para isso que você vai fazer e você ainda fica com uma sobra aí para quando aumentar a quantidade de configurações e tráfego, tá? Você também pode utilizar a OVH. A OVH é um data center. É um pouco mais oneroso para fazer um cadastro com eles, porque tem que mandar documento. Então você tem que mandar uma RG ou uma carteira de motorista para conseguir fazer um cadastro aqui. Mas eles também têm VPS baratos e de boa localização. Ó, a partir de 3,82 euros, 8 GB de RAM. Tá? Só leva mais tempo para você conseguir utilizar, dada essa configuração. Mas vamos lá. A gente vai utilizar Linode aqui, então vamos criar um Linode. Nós vamos selecionar a região, a melhor que a gente tem aqui é a Brasil, né? Como eu estou utilizando uma cota gratuita, não tem necessidade de eu ir para regiões mais distantes para economizar valor. E vou pedir aqui uma de 2 GB, que vai dar mensal 16 dólares, tá? Então é bem alto comparado com as outras. Aqui tem um label, tag, e aqui está pedindo uma root password. Ó, vamos utilizar como senha isso aqui, esse gerado automático aqui. Eu vou copiar para um bloco de notas, tá? Essa vai ser a senha que você vai autenticar dentro do acesso remoto do servidor, tá? Aqui tem a questão de chave SSH, nós não vamos utilizar para esse tutorial. É uma questão de segurança, tá? Mas nós não vamos usar para esse tutorial. E firewall, a gente tem que criar um aqui na Linode, tá? A gente vai aceitar tanto entradas de tráfego quanto saídas de tráfego, tá? Deixar tudo porta aberta. Tem um nome, vou colocar firewall. Pronto. E o resto aqui a gente não precisa alterar. Então vamos criar um Linode. Pronto, está sendo criado. Dependendo do provedor que você escolheu, isso demora mais, isso demora menos. Tem provedores que falam que vão te avisar por e-mail quando estiver pronto, como tem provedores que fica aqui o status provisionando ou criando, enfim. A gente vai ter algumas diferenciações dependendo do provedor que você escolher. Ou se você estiver acompanhando pela Linode, você já sabe que aqui é provisionando. Então aqui nós vamos dar um F5. Ó, ainda está provisionando. Então vamos fazer um cortezinho. Assim que tiver aqui como disponível, né, ou online, ou criado, a gente volta. Vamos lá. Dando continuidade aqui, agora está como rodando aqui, né, o nosso Linode. Então vamos pegar o IP público. Para a gente conseguir acessar esse IP público, nós podemos fazer de duas formas. Nós podemos baixar o Git Bash dentro deste website aqui, tá? Ou nós podemos baixar o PuTTY, que é um client somente disso, tá? Somente de SSH. Eu recomendo vocês utilizarem o Git Bash, que ele é mais completo, tá? E é o que eu vou utilizar aqui. Então vamos abrir um novo Git Bash.
E para fazer o login, para acessar remotamente esse servidor que nós criamos a partir do Git Bash, nós vamos fazer da seguinte forma: ssh root arroba ssh root arroba e o endereço IP, que eu vou colar aqui apertando o botão esquerdo do meu mouse e paste. E vou dar um enter. Aqui ele vai perguntar que a gente está fazendo a primeira conexão, né, com esse servidor, e vai dizer assim, ó, esta é a assinatura do servidor. Você quer confiar nela ou não? Aí nós vamos aceitar. Yes. Pronto. Agora ele vai pedir a senha. A senha eu coloquei no bloco de notas aqui, então eu vou copiar ela e vou colar aqui dentro. A senha ela não aparece, tá? Então mesmo que você digite, ela não vai ser demonstrada aqui, mas ela está aqui. Pronto. Estamos dentro da VPS. Toda vez que a gente faz login, ele dá esse resumo, né? Qual que é a carga do sistema, quanto que a gente tem de memória, quanto que está sendo utilizado, IPs e processos, tá? Então vamos lá. Estamos com a linha de comando aqui disponível. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é instalar o Docker, tá? O Docker é que vai fazer a gestão do N8N e de várias outras aplicações que você pode instalar dentro dessa mesma VPS. Você não precisa ter uma VPS para cada aplicação. Utilizando o Docker, você pode fazer várias aplicações estarem rodando numa só VPS. Então vamos lá. Para começar aqui, a gente vai dar o comando sudo apt update para deixar essa VPS atualizada. Ah, mas você acabou de criar a VPS. Sim, mas ela é criada com uma imagem padrão e que às vezes ela pode não estar atualizada com todos os pacotes do sistema operacional. Então nós temos que fazer essa atualização inicial. E todos os comandos que a gente está fazendo aqui, vou deixar na descrição do vídeo, em um link, tá? Pronto. Agora o próximo passo é a gente precisa instalar alguns pacotes pré-requisitos para o Docker funcionar dentro da máquina, tá? Então nós vamos dar um sudo apt install apt transport https e ca certificates cur e software properties common, tá? Cada um separado por espaço aqui é um pacote diferente. Aqui ele vai confirmar, né, se a gente quer ou não. Com Y a gente confirma. Pronto. Agora a gente precisa fazer o download das chaves oficiais do Docker. Esse é um comando um pouquinho mais extenso, então eu vou copiar e colar ele aqui, tá? Copiei, colei. Então, vamos dar um Enter. Pronto. Esse não retorna nada a partir do comando. E agora nós vamos adicionar ao arquivo de sources do sistema operacional, que é, a gente fez o download, né, das chaves, a gente agora precisa adicionar no arquivo de sources para o update detectar esses pacotes novos, tá? De novo, o comando está no comentário. Agora nós vamos fazer uma outra atualização com esses novos endereçamentos de pacotes. Então sudo apt update. Pronto. Feito o update, agora a gente pode, para fazer a confirmação, a gente vai dar o comando apt cache policy docker ce. A partir disso ele vai retornar um monte de endereços aqui, tá? Que é a confirmação de que nós fizemos a configuração até essa etapa corretamente. E aí a gente vai poder fazer a instalação do Docker em si, que vai ser sudo apt
install docker ce e uma confirmação de que nós queremos realmente instalar. Pronto, estamos com o Docker instalado. Como que a gente confirma que o Docker está instalado? A gente vai dar uma verificada no serviço do Docker. Então, sudo systemctl status docker. Pronto, aqui ele diz que o serviço está ativo e rodando a partir dos 16 segundos atrás. E aqui dá um log do Docker. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer a partir disso? Nossa instalação do Docker está finalizada, nós precisamos instalar agora um painel para gerenciar esse Docker de uma forma web mais facilitada. Para fazer isso, nós vamos utilizar o Portainer. Tá? E aqui no segundo link já tem um install Portainer CE. E o que é esse CE, né? A gente vê esse CE no comando do Docker também, mas a gente tem aqui de novo. O CE é Community Edition, ou seja, edição da comunidade, uma versão gratuita que a comunidade pode utilizar desse software, porque tem versões pagas, licenciadas. Vamos ver aqui, ó, Setup New Portainer CE Server Installation. E a gente vai utilizar Docker Standalone, ou seja, a gente só tem um Docker, ele está sozinho dentro da nossa VPS. E Install Portainer CE with Docker on Linux. A gente está rodando dentro de um Linux, né? Então vamos lá. Aqui tem algumas instruções que a gente não vai ler tudo, né? A gente vai vir aqui direto para Deployment. E aqui tem, ó, Docker Volume Create Portainer Data. A gente está criando um volume, né? Um HD virtual para este container do Portainer. Então vamos lá. Vou passar esse comando aqui. Ele vai passar de novo de volta o Portainer underline data, que foi o nome que a gente criou. E depois a gente vai copiar aqui o comando que vai rodar o Portainer, tá? Tem que ser exatamente esse que está sendo copiado, porque junto com ele tem o Docker Stock. O Docker Stock é o ponto aonde o serviço do Docker roda no nosso host e aonde ele vai controlar as imagens e tudo que a gente está fazendo a partir do painel. Então, é muito importante copiar daqui esse comando. Pronto, estamos com o container rodando, o Portainer. Como que eu sei que realmente está rodando? Além dele ter dado o retorno do ID aqui, né, do pool, a gente pode dar um docker ps. No docker ps, ele retorna, ó, ele até retorna meio feinho, a gente aumenta aqui o tamanho, ó, ele aí retorna numa linha só. O docker ps, ele dá aqui o status, ó, criado há 20 segundos atrás, up, né, ou seja, para cima, rodando há 20 segundos. E aqui tem as portas, ó, que estão públicas, né, a 8000 e a 9443. E names aqui, ó, Portainer, o nome desse container que a gente criou. Então agora a gente vai pegar o IP da VPS e vai acessar esse painel. https o IP 9443. Ele vai dar um aviso de que é um potencial risco de segurança à frente, mas a gente sabe que não, o servidor é nosso, tá? É porque o navegador não confia no certificado do Portainer, porque não é um certificado público. Então vamos aceitar o risco e continuar. E agora ele vai carregar aqui o Portainer. No setup inicial, ele pede para a gente configurar uma senha. Então vou configurar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Aqui ele pede no mínimo 12 caracteres. 10. Não deixou. Vamos ver se colocar um arroba aqui. Um arroba no final. Funcionou. Pronto. Estamos com a tela aqui de administração do servidor. Agora vamos dar o iniciar aqui, ó.
Quando ele deve iniciar, ele já detecta que a gente tem o nosso Docker rodando na nossa máquina. Então vamos clicar aqui local. E aqui a gente vê que a gente tem um container apenas, que é o nosso portainer. Agora nós vamos para a parte de configurar o N8N. É a última parte e depois a gente tem a configuração do domínio, é claro. Vamos lá. Para fazer a instalação do N8N, nós podemos fazer via linha de comando ou nós podemos fazer por aqui. Por aqui é mais facilitado. Por isso que eu resolvi fazer essa configuração adicional do portainer. Então nós vamos vir aqui em add container. E o nome do container a gente vai colocar aqui, N8N. Na imagem a gente vai colocar na imagem a gente vai colocar um endereço, tá? A gente vai colocar um endereço do N8N da última versão. Então docker.n8n.io barra n8n.io barra n8n latest. Vai estar na descrição esse comando aqui, tá? Esse endereço. Depois disso, nós temos que adicionar a porta do N8N aqui também, que vai ser a 5678. E para externo também 5678. O que a gente tem que colocar duas vezes aqui? Ó? Aqui já indica. Ó. Esta aqui é a porta do host, ou seja, a porta que vai ficar pública, que a gente vai conseguir abrir. A gente pode colocar aqui 1, 2, 3, 4? Pode, e acessar. A gente consegue. Tá? Mas a gente deixa igual aí se as duas estão livres, né? Como um servidor novo, as duas estão livres dos dois lados. E no container é a da própria aplicação. Então essa tem que se manter 5678. A gente pode até alterar nas variáveis de ambiente, mas vamos manter o padrão. E aí a gente vai vir aqui embaixo, ó. Não vamos clicar ainda em deploy container. A gente vai vir aqui embaixo e vai vir em volumes, tá? Por que a gente precisa vir aqui em volumes? Nós precisamos criar um volume próprio para o N8N. Então a gente vai, numa nova guia aqui, antes de mapear um volume adicional, a gente vai vir aqui ó, com o botão direito e abrindo nova guia volumes. Tá? Aqui a gente consegue ver o portainer data que a gente criou via comando antes. E a gente vai criar aqui um volume N8N. Tá? Ele vai marcar que não está usado, então a gente vai voltar aqui para a guia e vai vir em map additional volume. E aqui no container a gente precisa fazer a indicação dentro do container que a gente vai utilizar esses arquivos, que vai ser home node.n8n. E a gente vai selecionar o nosso volume que a gente acabou de criar aqui, ó. Notem que aqui está como readable. Precisa estar assim porque o N8N vai escrever dentro dessa pasta. Se tiver read only, ele não vai conseguir manipular os arquivos necessários. E nós vamos vir em env. Aqui em env, nós vamos vir em advanced mode. O advanced mode ele é mais simples, apesar do nome. Aqui dentro do advanced mode, a gente vai criar algumas variáveis para configuração do N8N. Então, a gente precisa, por exemplo, do time zone, já que nós estamos no Brasil e isso é um programa que utiliza o padrão americano de hora. Então, a gente precisa setar que nós estamos dentro do Brasil. Então, a gente vai colocar aqui generic time zone, América, São Paulo. Na linha 2, a gente vai colocar N8N host, que é para a gente configurar o domínio que a gente está utilizando. Então aqui a gente vai configurar um subdomínio daquele nosso domínio, né, que vai ser n8n. E o domínio, que é tutoriaiseduardo.dpdns.org. Tá? Agora a gente precisa configurar a porta. Ah, mas você já declarou no container lá em cima. Tá, isso daqui é a configuração do Docker, aqui a gente está falando da aplicação. Então a gente vai colocar aqui de novo, 5678. E a gente vai também colocar o protocolo, né?
como a gente quer fazer um acesso seguro ao N8N, nós vamos fazer com HTTPS. E nós precisamos também configurar a webhook URL. E esse webhook URL, o que é o webhook? Nós vamos explicar um pouquinho mais para frente sobre o que significa isso, tá? E aí aqui vai ser a mesma coisa do host, só que com https o endereço e barra no final, tá? Qual que é a diferença do Advanced Mode de volta para o Simple Mode? Eu vou trocar aqui, ó. Ele separa assim. Aí toda vez que a gente vem aqui, a gente tem que estar apertando para criar. Então eu prefiro trocar por texto e fica mais simples. Pronto. Agora a gente pode realmente clicar em Deploy the Container. Esse processo demora um pouco. O N8N ele é um sistema pesado, ele tem pouco mais de 2 GB, se eu não me engano. Então, nesse momento aqui, o Portainer está gerando toda aquela linha de comando para fazer a criação, baixando a imagem e fazendo a configuração do container. Assim que der OK, a gente volta. Pronto. O container foi criado, deu uma mensagem aqui em cima que o container foi criado e a gente voltou para a página de listagem de containers com o N8N como rodando. Como é que a gente consegue ver os logs, né? Ver como é que está o andamento, se ele realmente está rodando tudo que a gente precisa. A gente vai entrar aqui nele e vai vir em logs. Aqui ele diz aqui, ó, editor está acessível via N8N tutoriais Eduardo DP DNS.org. A gente não apontou ainda o domínio, então essa mensagem é uma mensagem falsa, né? Ele só diz que está disponível a aplicação. Um detalhe, se a gente reiniciar agora essa VPS, o serviço do N8N não vai voltar sozinho. Então nós temos que fazer um ajuste aqui, né, nessa tela, que é Restart Policies. Aqui o Restart Policies está none, que é nenhum, né? A gente vai trocar por Unless Stopped. O que esse comando faz é que só se eu der o comando de parar aqui em cima, ó, se eu der o stop aqui em cima, é que realmente esse container vai parar. Então não importa se a máquina vai ser reiniciada, se ele travou, ele vai restartar e vai voltar a ficar operacional. E aí a gente clica aqui em Update. Pronto, ó. Restart Policy Updated. Agora para fazer um teste, a gente pode pegar o IP aqui, ó, que a gente tem público da nossa VPS e tentar acessar a porta 5678. Acho que a gente consegue via HTTPS. Não, ele já não está nem carregando. Então, tudo certo, foi porque a gente configurou o domínio, tá? Lá no host, tudo mais, tá? Ele já não está aceitando e tá tudo certo. Agora nós vamos fazer a configuração do domínio, né, fazer o apontamento. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da forma mais segura possível, que é utilizando o serviço do Cloudflare Tunnel, que é um serviço que cria uma VPN entre a nossa VPS e o serviço da Cloudflare, e aí a gente não precisa expor nenhuma porta para a internet. Então nós vamos primeiro configurar isso e depois via online, via a dashboard de Cloudflare, a gente vai fazer o apontamento. Então vamos lá. A gente vai vir aqui, ó, no painel Zero Trust. A partir da página inicial da Cloudflare, a gente vai vir no Zero Trust. E nós vamos vir em redes. E aqui tem túneis. Dentro aqui, vocês não vão ver nenhum túnel, tá? Que nem eu tenho aqui. E vocês vão criar um túnel novo. E vamos selecionar Cloudflare. Aqui a gente vai dar um nome, né, para esse túnel. Eu vou colocar aqui Tutorial Akamai. E salvar o túnel.
E aí a partir disso a gente seleciona aqui qual que é o sistema operacional. A gente vai selecionar aqui o Docker, tá? Que é o mais simples. A partir disso ele vai dar um comando Docker aqui e nós vamos copiar. Com esse comando em mãos, a gente vai voltar aqui na linha de comando e vamos colar e dar um Enter. E para sair dessa linha aqui, a gente vai apertar Ctrl C. A gente vai ver que ele parou de rodar, tá? Ele foi cancelado. Mas como é que a gente faz voltar a rodar? A gente vem aqui no Portainer e a gente vai ver que foi criado um container novo aqui, que foi o Cloudflare. A gente vai vir de novo nele aqui e dar um Start. Tá? E mesmo esquema do outro. A gente vai vir aqui e selecionar Unless Stopped, para manter esse serviço sempre ligado. Agora a gente vai ver que ele está rodando. Se a gente voltar aqui na Cloudflare e continuar para o próximo, ó, aqui ele está dando aqui o connector. Ele daqui deu conectado. Meu apareceu 2, né? Porque eu dei o Ctrl C ali, voltei, ele ainda não caiu a primeira conexão, mas tá aqui o connector, ambos conectados. Agora nós vamos para o próximo passo, que é fazer a configuração do domínio em si. A gente vai vir aqui em subdomínio e nós vamos criar o N8N. O domínio a gente vai selecionar o domínio que a gente criou lá, o tutoriais, e caminho é opcional, nós não vamos colocar. No tipo de serviço que a gente está fazendo a conexão, a gente vai colocar HTTP, e a URL a gente vai colocar N8N 2.5678. E vamos concluir a configuração. Aí aqui criou um novo, ó, o status está íntegro, tempo de atividade 2 minutos. Vamos clicar aqui. Aqui ele vai aparecer um resumo e nós vamos clicar em editar. Ó, rotas de aplicativo publicadas. A gente vai clicar aqui e vai ver que está aqui o caminho que a gente fez, o serviço que a gente escolheu e o link. Nós podemos clicar aqui no link e ele vai dar Bad Gateway, porque falta ainda uma configuração lá dentro do Portainer. A gente fez aqui a configuração do Cloudflare e do N8N. Agora a gente precisa criar uma rede para que esses dois se comuniquem e a gente consiga acessar o N8N dentro do Cloudflare. Então nós vamos vir aqui em Network, ADD Network, e Network eu vou colocar aqui Cloudflare. Ou acesso. Vou colocar como acesso. E nada mais a gente precisa preencher. O resto ele gera automático. Create Network. Aí ele deu que a Network foi criada com sucesso e aqui está ela. Então vamos voltar aos containers. E vamos primeiro no N8N. No N8N a gente vai vir aqui embaixo. E ó, Connected Networks. A gente vai adicionar uma nova aqui, a acesso. E vamos clicar aqui em Join Network. E se a gente confirmar aqui embaixo, agora ele está na acesso também. E agora nós vamos voltar nos containers de novo. Vamos vir no container da Cloudflare. E vamos fazer o mesmo passo. Confirmar. Pronto, está aqui o acesso. Agora vamos voltar para Dashboard. E vamos um comentário. Por que aqui tem esse nome aleatório? Esse nome aleatório foi gerado quando a gente criou o container. A gente pode alterar. É só a gente vir aqui e clicar aqui no lapisinho. E colocar aqui Cloudflare. E dar um okzinho. Pronto. Isso é só porque foi gerado automaticamente. Vamos lá. Estamos aqui na página. Agora vamos dar um Enter. E estamos acessando o N8N. Agora ele está carregando aqui, ó. No setup inicial, a gente precisa setar e-mail. O e-mail precisa ser um e-mail válido, tá? Nós vamos utilizar isso mais pra frente. Então eu vou colocar aqui o meu e-mail real. O primeiro nome. E o último nome. E uma senha. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
E aqui ele pede um número, 8 caracteres, pelo menos um número e pelo menos um caractere especial. Então vou colocar um arroba. Arroba. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arroba. E next. Aí aqui ele vai ter essa tela aqui de pesquisa, né? Com algumas coisas, com algumas perguntas. A gente vai colocar aqui nessa primeira, o último, não estou usando para trabalho. Que aí ele já corta metade, né, do que a gente viu e vocês podem colocar que viram o N8N no YouTube. E aqui ele pede uma licença, uma chave de licença, uma chave de licença gratuita. Então vocês têm que estar com o e-mail válido aqui e pedir para enviar essa licença gratuita. A partir do momento, ó, ele vai dizer que enviou para o seu e-mail e aí você precisa verificar lá no seu e-mail essa chave. Quando tiver recebido, você vai clicar aqui na mensagem e Enter Activation Key. Aí aqui a gente vai colar a chave que foi recebida no e-mail. Pronto. Feita essa verificação aqui, a gente consegue agora livremente criar workflows. Aqui a gente vai clicar em criar workflows. Nesse workflow que nós vamos criar inicialmente, a ideia é demonstrar para que serve o webhook. Então a gente vai fazer um workflow que simplesmente recebe esse webhook e manda uma mensagem no Discord para nós, tá? Então aqui eu vou colocar o nome do workflow como webhook test e a gente vai criar um webhook call. Eu prefiro utilizar aqui o método post, tá? Já que a gente quer enviar dados. E a gente vai sair aqui, né? E vamos criar um if. Um comando if aqui. Então, a gente ainda não sabe qual variável que nós vamos verificar, então vamos só deixar aqui a janelinha. E se true, nós queremos que chame o Discord. Então, get message. Não, send message. Tá? E aí nós vamos fazer a configuração, né, de cada um. Primeiro, eu preciso definir o que eu vou receber nesse webhook, né? Então, pensa nisso aqui como um endpoint API, que literalmente ele é um endpoint API dinâmico. Então nós vamos abrir aqui um Insomnia. O Insomnia ele é um client de APIs. Tá? A gente pode utilizar o Insomnia, pode utilizar o Postman ou qualquer um derivado. Tá? Existem até plugins disso pro navegador. Tá? Então a gente vai criar uma requisição aqui dentro do Postman. Vamos dizer que ela é um post. E para fazer o teste, para a gente realmente validar que esse webhook está funcionando, a gente vai vir aqui e usar a teste URL. Tá? Eu vou colar aqui, né, dentro da URL. E no body eu vou colocar aqui um JSON. Tá? E aí eu vou colocar um teste aqui, uma variável teste, dizendo true. E uma variável dizendo mensagem e que tem olá dentro, um texto escrito olá, tá? E vou clicar aqui, ó, listen for test event. A partir desse momento, ele vai reclamar por causa que aqui está com erro. Então vamos excluir por enquanto esse nozinho aqui. E vamos voltar para o teste. Ó, ele está listen aqui e a gente vai dar um send. Pronto, ó. O workflow
was started. Ele já dá o retorno aqui. E dentro do N8N a gente tem toda a requisição. Desde o header, ó, inclusive IP, country, tudo aqui. E o body, ó. O body, teste true, mensagem olá. A gente pode ver como table, a gente pode ver como esquema, que é o mais dinâmico, ou como JSON mesmo, que foi a forma que a gente recebeu. E eu vou dar um pin nesse output aqui para a gente poder utilizar nos outros caminhos. Então vamos lá, configuração do próximo passo. A gente sabe que o valor que a gente recebeu no body, que é teste, que é um valor aqui, um valor booleano, a gente pode vir aqui is equal, né? A gente vai escolher um boolean e is true. Se tiver true aqui, a gente vai para o passo do passo de enviar a mensagem no Discord. Se tiver false, a gente não vai. No caso, porque a gente setou aqui como true, ou a gente seta como false. Enfim, aí a perninha do true aqui, né? Ou seja, pegou aquela condição, é true, vamos passar para true. Então vamos colocar uma mensagem no Discord. Aqui para o Discord, vamos criar um send message. A gente precisa primeiro configurar um bot token e selecionar credência. Bot token não, a gente vai selecionar o webhook, tá? Que é o mais simples do Discord. Feito isso daqui, a gente vai colocar a credencial do bot token do Discord. Eu vou criar aqui e vou voltar só com um token, tá? Pronto. Quando eu colo aqui, ele já aparece só esse monte de pontinho como se fosse de senha, né? Mas é uma URL de token de um bot do Discord. Então vamos salvar aqui. Tá? Se você quer saber mais sobre Discord e tudo mais, isso não faz parte do tutorial, mas a gente pode mais pra frente ver sobre isso. Eu vou clicar aqui em Execute Previous Nodes, que aí ele vai fazer a condição do if. Ou não também. Não, ele não vai fazer a condição do if. Pera aí, vamos... Deixa eu ver aqui. Vindo isso... agora ele não vai querer... Vamos pausar aqui, ó. Vamos cancelar. A gente vai vir aqui no if e vamos dar Execute Step. Pronto. Eu até cliquei aqui, mas não deu tempo, tá? Eu até cliquei para cancelar, mas ele conseguiu, ó. Ele foi aqui para true. Agora nós vamos vir aqui, ó. A gente consegue ver tanto do if, né? Os headers aqui, tudo que tem dentro do if, como o body. E a gente consegue ver também de outras steps, ó. Como do webhook direto em vez do if. Então vamos direto no webhook aqui. A gente vai criar uma mensagem para enviar. E execute. Pronto, ó. Vocês ouviram um barulhinho? Chegou a mensagem ali no Discord. Agora tudo que eu enviar aqui... Ó, agora vamos lá. Vamos colocar isso a rodar em produção, por assim dizer, né? Vamos parar aqui ele e vamos salvar e ativar. Tá? Pronto. Agora ele roda, independentemente de eu dar o comando de teste aqui ou não. Então eu vou vir aqui no Insomnia, né? Que é o nosso cliente. Vou colocar Olá Mundo.
e vou dar um send. Ah, ele está no teste, né? Vamos trocar aqui. Na URL, o que muda, né, do webhook produtivo para o webhook de teste só o webhook. Vou dar um send. Ó, na hora que eu dei o send, ele já deu o barulhinho do Discord. Ah, como é que eu vejo que ele enviou essa mensagem? Como é que eu vejo o histórico? A gente tem aqui em cima, ó, do lado de Editor, a gente tem Executions. E aqui a gente consegue ver todas que rodaram. Inclusive, quando tem um teste, ó, tem essa ampolinha aqui de teste de químicos, né? E tem essa ampolinha aqui e a gente consegue ver o que rodou. Ó. Deu o que rodou com sucesso e a gente consegue ver cada step o que aconteceu. Ó. Send message, ó, olá mundo. A gente consegue acompanhar todo um histórico aqui que ele vai guardando. E vamos lá, vamos testar o false, né? Se ele tiver em false aqui, ele não deve enviar a mensagem. Então vou colocar false aqui e vou dar um send. Pronto. E não chegou o barulhinho de mensagem. Vamos ver aqui nas execuções. Ó, rodou a última aqui. Ó, parou aqui no if. Ah, mas Eduardo, o Discord tem webhook. Por que tu está fazendo isso, toda essa volta para poder configurar um webhook do Discord? Sendo que tu poderia usar o Insomnia para enviar automaticamente. É que aí vai dar possibilidade, né? Você pode fazer N integrações aqui, a partir de vir de uma mensagem do Telegram, acessar uma planilha no Google, acessar um Google Drive, guardar alguma coisa, fazer um compartilhamento. Você pode criar aqueles canais pagos e aí fazer a gestão de pagamento dos canais a partir daqui. Enfim, o N8N tem um mundo de possibilidades. Você pode integrar IA. E, bem, tem N tutoriais aí no YouTube e na internet sobre isso. E com certeza eu vou falar mais sobre isso, né, mais pra frente. Então é isso. Muito obrigado aí para quem teve a paciência de assistir. E até uma próxima.